Pessoal, aqui é o professor Augusto, do Centro de Excelência Laplace. Vamos resolver hoje uma questão que caiu no vestibular da SpaceX, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, no ano de 2016, o ano passado. É a questão quinta, em que o tema é equação trigonométrica. Nós temos aqui, na verdade, uma equação que envolve arco duplo. Vamos ver como que nós podemos resolver essa equação trigonométrica restrita ao intervalo de 0 a 2π. Como vocês podem perceber, o intervalo de restrição é com inclusão do zero e exclusão do 2π. É uma equação que envolve o arco duplo, em que nós necessariamente temos que nos livrar desse cosseno de 2x. Mas nós sabemos a relação de que cosseno de 2x é 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Uma relação importante, não no seno e nem no cosseno menos seno. É importante que nós façamos a substituição de cosseno de 2x por cosseno ao quadrado x, uma vez que nós vamos recair numa equação de segundo grau. Assim, a substituição de cosseno em 2x nos dará cosseno 2 cosseno ao quadrado de x menos 1 menos cosseno de x igual a zero. Essa é uma equação clássica do segundo grau, que pode ser melhorada numa forma homogênea, né? Em que nós temos o cosseno x como uma variável. E, portanto, aplicando Bhaskara, o cosseno x vai ser menos b, que é o coeficiente do termo de primeiro grau cosseno x, mais ou menos a raiz de delta. Mas o delta nesse contexto, sobre 2a, que é 4, o delta é b2 menos 4ac. E você percebe claramente que o delta é 1 menos 8, que vai dar 9. Portanto, nós temos aqui duas raízes. Né? Uma raiz é o 1 mais raiz de delta, mais raiz de 9, que é 3. Então, uma raiz vai ser o primeiro cosseno de x1, vai ser 1 mais 3, 4 sobre 4, 1. E a outra raiz é o cosseno da segunda raiz, ou raízes, né? Que é 1 menos 3 sobre 4, que é menos 2 quartos, que é menos meio. Portanto, nós temos aqui já o valor dos cossenos, né? 1 e menos meio das duas raízes dessa equação trigonométrica. Se você plotar numa circunferência trigonométrica, você vai perceber claramente que o cosseno de 1 é esse ponto aqui, né, que é o ponto zero, e você vai ver que o cosseno de menos meio é 60 graus ao cosseno de meio, né? Portanto, nós temos o ponto simétrico a ele, né? Vão dar os dois valores aqui, as duas raízes, né? Esse aqui é o π sobre 3, que é 60 graus, cosseno é meio. Aqui vai dar exatamente o 2π sobre 3, e aqui vai dar o 4π sobre 3. Portanto, nós temos exatamente as três raízes da equação. Né? Nós temos a equação cosseno de x1 igual a 1, portanto, x1 pertencente a esse intervalo de 0 a 2π vai ser o arco zero. E você tem o cosseno de x2 é menos meio, nós temos as duas raízes 2π sobre 3 e 4π sobre 3. Portanto, temos duas raízes, 2π sobre 3 e 4π sobre 3. Ok, pessoalzinho? Como ele quer a soma, né, a soma das soluções, nós vamos ter que a soma da solução é x1 mais todos os x2, que vai dar zero, mais 2π sobre 3, mais 4π sobre 3, que é 6π sobre 3, que é 2π. Né, cuja alternativa é a B de bola. Importante vocês estarem atentos para o intervalo. O 2π ele não é raiz dessa equação, apesar de ser um arco côngruo com zero. Tá bom, pessoal? Boa tarde.